detalhes desse Galo. Um abraço, bom dia, Cláudio. Um abraço a você também, Cirilo, aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes. A preparação do Galo agora vai começar na manhã desta quinta-feira. Os jogadores vão descansar após o retorno que foi durante a madrugada no voo fretado de Brasília até Confins. O técnico Gabriel Milito, que elogiou bastante as estreias de Bernard e Júnior Alonso, deram uma dinâmica interessante aí à equipe. Agora pode até promover outra estreia no fim de semana. Do volante Fausto Vera, anunciado oficialmente ontem, já teve o nome publicado no BID e, diferentemente do zagueiro Lianco, vinha em atividade, treinando no Corinthians, ficou fora de algumas partidas porque não poderia completar o 7º jogo pelo regulamento do Campeonato Brasileiro. Se ele fizesse o 7º jogo lá, não poderia jogar por outro clube. Mas é um cenário aí de possível estreia, pelo menos entre os relacionados, o Fausto Vera. O Alonso não preocupa, sofreu apenas ali, sentiu cãibras quando foi substituído no segundo tempo. Não tem o Guilherme Arana, terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Batalha, que vinha sendo titular com o Milito nos últimos jogos, na defesa, volta a ficar disponível para o jogo do domingo, 4 da tarde, é o horário nobre do futebol no domingão, contra o Vasco da Gama na Arena MRV. Expectativa, Cirilo, é de casa cheia. Daqui a pouquinho a gente fala, inclusive, de preços de ingressos, como fazer para o torcedor acompanhar o Galão da Massa em casa no fim de semana. Cirilo? Pois é, Cláudio, e o Galo já divulgou, inclusive, que 35 mil atleticanos já estão garantidos nesse duelo contra o Vasco, domingo às 4h. Ale Oliveira, um abraço, bom dia, Ale. Ô, Cirilo, que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez, com os companheiros e principalmente com essa galera que nos consagra como a rádio mais ouvida do Brasil e acho também do planeta, viu? A atualização agora já inclui o planeta. Já inclui também todo o sistema solar, né, Ale Oliveira? É. Ô Ale, o Galo empatou com o Juventude, campo neutro, né? Porque não foi em Caxias. Como você avalia aquela avaliação inicial desse empate por 1-1, Ale? Eu acho que ali a grande falha, né, é não traduzir em gols o melhor momento na partida, que foi ali durante boa parte do primeiro período, né? Criou oportunidades e acabou desperdiçando, e isso realmente cobra um preço muito caro. No segundo tempo eu achei que o Juventude já teve um melhor comportamento, principalmente com relação aos contra-ataques e tal. Agora a distância com relação ali aos líderes do campeonato, ela vai aumentando, né? Embora tenha conseguido 1 ponto, mas ali era meio que, não tem uma obrigação no futebol, mas o Atlético era muito favorito e não vai conseguindo sair dessa fase, né? Uma vitória nas últimas 5 partidas, são 2 resultados positivos nas últimas 9 rodadas e agora com um time bem mais completo, mais encorpado. Então, quando a gente discutia muito aqui os motivos das derrotas, e sempre tinha ali um motivo principal, né? Quase que uma desculpa. Um dia é a arbitragem, outro dia é o horário do jogo, outro dia são os desfalques, e agora não tem mais. E se você for fazer um levantamento dos pontos perdidos do Atlético, você vai encontrar muito ponto que não tem mais volta, né? Então foi o Juventude, o Atlético praticamente como mandante, foi o Dragão, foi o Fortaleza muito desfalcado, foi o Criciúma, fora as goleadas. Então vai dando uma cara triste aí dessa 10ª colocação do Atlético no campeonato. Alexandre Simões, um abraço, bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, tudo tranquilo? Tudo bem, Simões, como você observa, hein, esse empate, mais um do Galo nesse Campeonato Brasileiro, são 7 empates no Campeonato Brasileiro, é quem mais empatou na competição. Isso, Alexandre. É quem mais empatou. E nessa regra dos 3 pontos, que não é nova, né? Tem 30 anos, a regra dos 3 pontos começa na Copa de 94 nos Estados Unidos, né? Empatar tá mais perto de perder do que de ganhar, né? Então o empate, principalmente para os times que brigam pelas grandes coisas, nas competições por pontos corridos, nas competições por grupos, né? Tá mais perto de você perder do que de você empatar. Então, quer dizer, o que acontece, Cirilo, é aquela velha frase, né? Uns dizem que é do Muricy, eu já ouvi do N. Andrade também, antes do Muricy. A bola não aceita desaforo. Então, se você não faz quando você tem a oportunidade para fazer, e o Atlético dominou grande parte do primeiro tempo,
você acaba castigado, né? E foi isso que aconteceu. Então, quando o Atlético teve o domínio no primeiro tempo, ele não conseguiu transformar isso numa vitória um pouco mais tranquila. O Juventude não achou um gol, nós não vamos falar isso, mas se aproveitou de falhas do Atlético, do seu sistema defensivo, para poder empatar a partida. E no segundo tempo, não sei se falei, concordam comigo, mas nós tivemos um jogo completamente diferente por causa desse gol do Juventude. O Juventude viu a força do Atlético e mudou a estratégia de jogo dele, porque o Juventude tentou propor jogo. O Juventude não foi aquela retranca que a gente costuma ver quando os times vão encarar um time do poderio do Atlético, não. Mas no segundo tempo ele mudou a postura porque viu o poderio do Atlético e o Roger Machado, né, que tá inclusive saindo, né? Já anunciou inclusive o Juventude que o Roger não vai sair. A gente vai discutir isso daqui a pouco também. Ele tava deve ir pro Internacional. Ele tava meio que cometendo a loucura com um time limitado tecnicamente de encarar quase de peito aberto um quarteto ofensivo formato por Scarpa, Bernard, Hulk e Paulinho. Então é isso, o Atlético não soube aproveitar as oportunidades dele, falhou no sistema defensivo mais uma vez, e aí o jogo mudou completamente na segunda etapa. Rádio Esportes Debate já vai ser assunto, hein? Foi uma grande atuação do Atlético? Não foi? Esse tropeço é para se lamentar de fato? Como você observa a atuação do Galo? Você pode participar já pelo YouTube, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte, os canais da Itatiaia no YouTube, e claro, já no Rádio Esportes Debate, mais um tropeço do Galo nesse Campeonato Brasileiro, 7º empate dos comandados de Gabriel Milito. Vamos aqui no intervalo interativo para convidar a galera a participar com a gente. Mande aí suas mensagens e interaja conosco. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os estreantes. Bernard e Alonso fizeram suas primeiras partidas. Vamos falar da atuação do Atlético, de um modo geral, o que dá para ser feito de diferente, sobre as escolhas do Milito de um modo geral no jogo de ontem. Mas foi um Atlético quase completamente titular, né? Porque você imagina que o Zarate tá fora, mas eu não creio que o Bernard tenha sido contratado para ser reserva. O Everson fora, esse sim, um titular incontestável do Galo. Mas que pra linha não influencia nada. Pra linha não influencia nada. Então, na linha, todo mundo jogando. E pra esse fim de semana a gente vai projetar também, né, Ale, né, Simões, daqui a pouco, que pode ser o Galo, porque o Arana levou um cartão completamente idiota no fim do primeiro tempo. Foi bem infantil, pra dizer o mínimo, né? E pra um jogo chato, porque o Vasco se transformou num time aguerrido, 3 né? vitórias seguidas do Vasco. Um time que tá... Briga, né? Time que briga. Sim. E a gente ficou falando tanto aí do Arana, tá fora, Arana volta e toma cartão sem qualquer motivo no último segundo do primeiro tempo e tá fora do jogo de domingo. O Vasco que vai enfrentar o Dragão, né? Mas hoje. Também tem uma coisa, né, o Simões? Pro Atlético, ultimamente, qualquer time é enroscado, né? Tá sendo? Não tem muito pra onde fugir. E aí entra de novo um problema, né, pro Milito, né? Se ele vai conseguir colocar um dos zagueiros ali no lado esquerdo, que seria o mais correto a ser feito, né? E para não tirar o Scarpa do lugar dele, né? Isso aí a gente já discutiu bastante, já conversou bastante. Esperamos não voltar a discutir isso, né? Tomara Deus, né? Ele recuou em alguns pontos, né? Alguns jogadores que ele vinha insistindo, que nem entram mais e tal. Mas, de qualquer maneira, os resultados, né? A campanha, você vê um indicativo que a campanha não é boa, né, o Cirilo? Porque o time do Atlético, que no começo do campeonato era um dos favoritos à conquista do título, hoje está mais próximo da zona do rebaixamento, são 7 pontos, do que do G4 já são 8 pontos. E dos líderes são 11 pontos de distância e hoje vai aumentar, né? Porque os líderes se enfrentam. Então hoje vai aumentar. Inevitavelmente vai aumentar. Então isso aí é um retrato da campanha muito aquém que vai fazendo o Atlético, que foi campeão do retorno do ano passado, né?